Bom dia, quase 5 da manhã. Levantei porque esse horário é um horário muito bom da gente falar com Deus. E quero fazer uma mensagenzinha pequena a respeito de família, para que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela nossa família, pela família da esposa, por todos nós, Senhor. Essa semana perdemos um ente querido. Te peço misericórdia, Senhor, para que a nossa família seja mais unida. Fiquei muito alegre em fazer eles fazerem 2 reuniões de família entre eles, e eu, como sou casado com a Marli, participei, estou muito feliz. Isso é um momento de gratidão, de fé, de apoio, e que o teu sangue e o teu Espírito derrama sobre todos eles, para que nós podemos abraçar, te servir e andar no teu Espírito e invocar o teu nome. Assim eu peço, ó Senhor Jesus. Amém. Na segunda reunião que nós fizemos, a menina leu uma passagem, eu achei interessante. Aí eu quero fazer alguns versículos aqui sobre a nossa família, sobre também para minha família, como para a família da minha esposa, que para nós todos. Né? Deixa eu ler aqui sobre o cego Bartimeu. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, a numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porém, parou Jesus e disse: chamai-o. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se dali, Capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Nesse texto aqui, esse pedacinho aqui, a gente pode tirar várias coisas aqui. Por exemplo, quando eles viram Jesus passando, começaram a gritar: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o povo que estava em redor de Jesus, a multidão, mandando eles calar a boca. E quem que era esse povo que estava ao redor de Jesus? Ali tinha os apóstolos, tinha as pessoas que diziam que estavam servindo fielmente. Então aqui você tem que deduzir, né? Eles estavam mandando eles calar a boca. Né? Então vamos colocar assim, vamos fazer um questionamentozinho aqui. Quando na igreja chega uma pessoa rica, a pessoa chama ele para sentar lá na frente. Quando chega um pobre, não dá atenção. Então, esses discípulos, essas pessoas, esses discipulados que estavam com Jesus, eles poderiam ir lá, pegar o cego e levar para Jesus. Não, eles mandaram ele calar a boca. Isso é um ponto que a gente tem que analisar e raciocinar. Né? É os que se diz que são verdadeiros cristãos. Mas eles gritaram forte, a fé dele foi forte, ele começou a gritar mesmo. Mas Jesus sabia, né? Jesus é Deus, a gente sabe que Jesus sabia. Mandou chamar ele e ele respondeu, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero me tornar a ver.
Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Aí ele falou assim, mestre, eu quero enxergar. Então ele foi lá para enxergar. Mas só que ele teve fé, ele gritou demais. Então, o nome de Bartimeu, aqui, ó, Bartimeu era cego desde o nascimento e provavelmente a razão para o seu nome quer dizer filho do impuro. Ou seja, porque naquela os fariseus, pessoas que nasciam aleijadas, cega, com defeito de nascença, havia pecado na família. Então eles botaram o nome de Bartimeu, que significa filho do impuro. Né? Até nisso, eles judeiam cidadão. Né? Pensou? Bartimeu, aí tem pessoas que botam, eu vou botar o nome do meu filho de Bartimeu, aí não sabe nem o que significa. Né? Então, o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Então vamos ficar nessa palavra aqui que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Muitos vão em igrejas, vão atrás da palavra do nome de Jesus para ser curado. Só isso. Muitas pregações só falam muitas vezes em curas, para ser curado. E Jesus perguntou uma palavrinha tão simples, o que queres que eu te faça? Aqui em Apocalipse 3, no verso 20, Jesus fala aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que maravilha. Jesus não é intruso. Jesus ele bate na porta. Né? Ele oferece. E nós aceitamos se nós quisermos. Abrimos a porta se a gente quiser. Né? O que queres que eu te faça? Né? Nós perdemos o Zé Castilho essa semana. Eu falo nós porque eu me considero da família. Se tem problema ou não tem, que família sempre tem problema, mas a gente tem que ser unido. A gente tem que participar, a gente tem que saber, porque na hora que a família precisar, a gente tem que estar lá para servir. Né? Isso é importante na vida da família. E eu sou muito alegre. E eu fiquei muito alegre também, porque parece que eu sabendo que o Zé não era crente. E numa visita do pastor Eduardo lá, a tia Zé estava junto, eles fizeram o apelo e ele aceitou. Olha que maravilha. Ele aceitou o apelo, ele aceitou a mensagem. Isso é maravilhoso. Depois eu fui lá, a primeira vez que eu fui fazer uma oração com ele, perguntei também para ele se estava firme, e ele falou que tinha aceitado Jesus e estava muito alegre. Ó que maravilha, né? O pastor Eduardo foi lá, fez o apelo, eu fui, fiz a oração, mas a dona Jo, a Marli, alguns outros também foram, né? Parece que foi o Fábio, todo mundo. Isso é maravilhoso, o Silvio foi, isso é maravilhoso. Essa é a função da família, né? A gente está ali. Um dia antes no hospital, eu fui 2 vezes no hospital. Na primeira vez que ele estava sedado, nós segurando a mão dele, fazendo oração, ele apertou com o dedo minha mão. Mas eu sabia que ele estava na mão do Senhor. É notório que a gente conhece quando está na mão do Senhor. Né? Mas foi muito feliz, a gente, né, tá ali
orando, e ficamos felizes também porque ele morreu na graça do Senhor Jesus, aceitando o Senhor Jesus, né? Muito obrigado, o pastor Eduardo, de ter feito o apelo com ele. Isso é muito importante. Não tem nada no mundo, não tem dinheiro que paga a gente fazer um apelo para uma pessoa e ele aceitar. Igual eu fiz com um primo meu lá em Séries. Igual eu fiz com a tia Ivone ali, um apelo com ela. Estava eu, a dona Jo, a Marli, depois chegou o Tizé, mais a Madalena, mais a Iracema. Eu fiz o apelo e ela aceitou. Não tem nada que pague isso. Isso é a graça dos céus, é a graça de Jesus, né? É a graça de Jesus. E a família é isso aí. Então, eis que bate a porta. Então, se nós temos na nossa família pessoas que ainda não aceitou Jesus, que procura também se unir quando acontece alguma coisa, que faz a união, vamos nos confortar, vamos colocar na nossa mente que nós necessitamos de estar juntos a todo tempo. É nas horas boas e nas horas ruins, né? A gente tem que participar, a gente tem que saber. A Marli fica assim, nossa, Roberto, você enjoar demais. Você pergunta toda vez pelas pessoas. Pergunto porque eu quero saber se está bem. Porque todo dia eu oro por todo mundo. Porque eu tenho satisfação, eu tenho um prazer de orar por cada um. Prazer. Eu tenho um prazer de estudar a palavra de Deus. A coisa que eu mais gosto do mundo é sentar aqui na minha mesa da sala, com a luz ligada, 3 horas da manhã, 4, 2. Eu tenho esse livro aqui de estudo de todos os nomes do pessoal da Bíblia, de A a Z. Eu tenho estudo aqui, então eu gosto de fazer todos os estudos, eu gosto de participar. E depois eu gosto, e isso eu tenho que levar para as pessoas. Não pode ficar só para mim. Se eu falo a verdade, magoei, me perdoa, mas é verdade. Se eles falam a verdade para mim e me magoam, me perdoa, mas eles falaram a verdade. Eu tenho que ser humilde e pedir perdão. Perdão, estou errado. E ver se está meu erro, né? Então isso, porque a Bíblia nos ensina a falar a verdade. Então essa da família foi essas 2 reuniões que teve. Eu fiquei maravilhado, achei muito bom, né? Porque aqui em Salmo 34 fala assim, ó: o Senhor resgata a alma do seu servo, dos que nele confiam, nenhuma será condenada. Então, se nós passarmos a confiar no Senhor e ir atrás dos nossos entes queridos, dos nossos primos, porque tem pessoas que falam assim, parente meu é minha mulher e meu filho. O Ricardo, meu irmão, é mestre para falar isso. Eu estou citando nome. Família para mim, Deus me colocou. É os meus genitores, meu pai e minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus primos. Todos são famílias. E principalmente aquele que não aceitou Jesus, que está perdido, que ele necessita de ajuda espiritual, talvez até de ajuda moral, ou de ajuda financeira também. São todos, eu tenho como todos meus familiares. Eu vou atrás de todos. Eu achei uns primos meus agora em São Paulo, uns eu conheço, outros não. Eu achei um primo meu que tem 40 anos que eu não via ele. Fiquei muito alegre. É sangue, é família. Agora, tem pessoas da família que levam muitas coisas, né? E fica, leva atrás. Mas o que a gente tem que fazer? Orar por eles. Orar por eles. Pelas pessoas que fazem isso.
E eu não sou santo, não. Eu também tenho meus problemas. Tem hora que a gente fala coisas que não deve, mas depois tem que parar, pensar e orar a Deus. Senhor, me perdoa. Eu não tenho raiva de ninguém. A pessoa me faz um mal hoje, amanhã eu tô tranquilo. A dona Jo disse que encabula com isso. Eu quero é o bem. Eu quero é que todos nós vamos para o céu. Seja as pessoas, os amigos, seja as pessoas que são os parentes, que não é parente. Todos. E eu aprendi um negócio comigo. Todo mundo que entra no meu escritório, eu falo de Jesus para ele. Na hora. A primeira coisa que eles perguntam para mim, se é pastor, eu falo, não, sou pregador da palavra. Para mim não envolver em negociata. Eu já peço a Jesus, Senhor, me ajuda. Então, família. Quando Jesus perguntou ao cego Bartimeu, o que queres que te faça? Né? Vamos ver aqui o que fala aqui em Efésios 4:32. Deixa eu ver aqui o que fala. Efésios 4. Estou enganado. Efésios. Antes, sede os uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Tá vendo? Isso aí que tem que ser. Não pode ser outra coisa, não. Está em Efésios, capítulo 4, verso 32. Vamos ver o que fala agora. Vamos ver aqui também em Timóteo. Deixa eu ver aqui, Timóteo. Primeiro Timóteo. Aqui. Olha aqui o que ele falou, né? Eu não tenho errado aqui, mas é Timóteo, 2 Timóteo 4, né? Verso 2. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, toda a longanimidade e doutrina. Então, qual que é o nosso dever? Pregar a palavra. Não aceitamos Jesus? Não fomos batizados? Não fomos separados? Não somos uma nação eleita? Então nós temos que pregar a palavra. Né? É o que Paulo está falando aqui em 2 Timóteo 4, verso 2. Então esse é o dever da família em si. O dever de nós resgatarmos os nossos familiares. Nós temos que buscar as nossas ovelhas fora, que não são nossos familiares, mas também os nossos. Nós temos que participar mais. Aqueles que são problemáticos, a gente tem que participar mais da vida deles, começar a visitá-los, começar a orar com eles, começar a conversar, né? E não poder ficar aqui, mas que fulano mente mais, largar disso. Esses dias eu fiz um estudo sobre isso. Fulano é isso, fulano é aquilo. Uai, se eu sou servo de Deus, pregador,
Se eu falo da palavra de Deus, como que eu vou falar da vida alheia? Então, isso, a gente tem que pensar muito sobre isso. Porque nós temos que ter amor um no outro. Porque sem amor, nós não somos nada. Nada, nada. E Jesus nos ensina o quê? Amor. E Jesus não fala que nós devemos perdoar 77 vezes 7. Jesus não fala que nós devemos amar de todo o coração. Em Provérbios 6 está assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos o príncipe dos lábios mentirosos. Então, meu querido, tem Provérbios 17, verso 6. Quando você, a minha família, minha esposa e meus filhos, cuidado com essa palavra, muito cuidado. Tem várias passagens bíblicas que a família, ela é congênita. Então, se fosse assim, a genealogia de Jesus, que começou lá em Adão, até nele, eles não eram a família de Jesus, então não. Então, Maria e José, Maria mãe, José o pai, né? José que é o pai simbolicamente de Maria, Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Maria, então, tem família. Cuidado com essas palavras. Cuidado. Eu quero parabenizar mais uma vez. Eu esqueci o nome da menina que que buscou para fazer essas reuniões, né? Que é a mãe daquela menininha que teve o derrame. Que eu não esqueço o nome dela. Parabenizar ela, né, por ter iniciado isso, essas reuniões. E nessas reuniões, meus irmãos, a gente chega, canta, ora e depois faz uma confraternização. Para a gente ficar alegre. Se tiver que pedir perdão, como foi na primeira reunião, que teve alguns que pediu perdão pelo que fez, pelo que não fez, muito bonito, isso é importante demais, bacana, entendeu? E parabéns por você ter feito essa reunião, muito boa, né? E fiquei muito alegre, fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito de participar. Muito mesmo. Nossa família, a minha família, por nossa parte, que são todos evangélicos. A minha família, é difícil você ver um que não é crente. É muito difícil. Por parte da minha mãe, né? Muito difícil. Meu avô era crente, minha mãe nasceu num lar crente, nós nascemos num lar crente. Todos os filhos meus, filhos do Ricardo, da Meire, do Neuceli, do Eli, todos os meus primos, todo mundo nasceu no lar. Né? Então, nós não conhecemos o outro lado da moeda, né? Que é ser católico, esses negócios, não conhecemos. A gente não conheceu. Olha aqui, eu vou ler aqui em Coríntios, e vou encerrar aqui. Quero ler essa parte aqui em Coríntios. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, e com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membro do corpo. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente os apóstolos, segundo lugar, profetas, e terceiro lugar, mestres, depois
operadores de milagres, depois dons de curas, socorro, depois governos, variedades de línguas, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os seus melhores dons. Aqui está falando da igreja, o membro, né? Falta um membro, falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Então, família é um conjunto, é um membro. Não morreu, o Zé não faleceu agora? Olha como é que ficou a Tito Lilo, olha como é que ficou todas as tias lá, as velhinhas, com o coração na mão, Dona Jô, chorou demais. Porque perdeu um membro, perdeu um ente querido. Quando falasse que um membro se perdeu, ora, se você perde um membro, né, afastou da igreja. Quando nós temos nossos primos fora da igreja, é um membro que está afastado da nossa família, é um pedaço da nossa família. E nós temos que resgatar, é obrigação. Eu falo mesmo, tem gente que fala que não tem obrigação, é obrigação moral perante Deus, perante Jesus. Se você ler lá em Salmos, acho que Salmos 127, se eu não me engano, você cria seus filhos, na hora que chegar no dia do juízo, e seus filhos não estiverem, perder a salvação, você é culpado. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Nós, como filhos de Deus, aceitamos Jesus, confessamos nossos pecados, sepultamos no batismo, foi sepultado no batismo, nossos pecados foram lançados no fundo do mar, e quando nós saímos dessa água, aí nós pegamos o nosso irmãozinho, nosso parentezinho, o outro, e aquele começa a falar, não, fulano, que deixa fulano para lá, aquele é um mentiroso, não, fulano é isso. Aonde seus pecados foi sepultado? Eu não estou chamando a atenção de ninguém. Eu só estou falando para nós unirmos. Entenda bem. Eu estou falando isso aqui porque é bíblico. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando da ação humana. Da ação humana. Amém? É isso que eu estou falando. Porque de muitas vezes que nós limitamos o presente que Deus quer dar para nós, endereçado a nós, aí a gente fica aquela ansiedade, por que Deus não tá me ajudando, por que Deus não está fazendo isso, por que Deus, muitas vezes, porque nós não podemos, Deus está vendo que a gente não pode, Ele não vai dar essa recompensa para nós, porque nós ainda estamos com olhos humanos, porque nós somos pecadores, nós temos que estar com olhos humanos mesmo, mas a gente mantém ele e esquece um pouquinho do céu, né? Então, a gente precisa que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, converta no Senhor. Quando o cego Bartimeu, Jesus perguntou para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele falou logo, eu quero enxergar, ué, tá cego. Mas o dever dele, Senhor, eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Eu quero isso. Pela pergunta que Jesus fez, era essa a resposta. Eis que bato na porta do seu coração. Eu quero que transforme, Senhor, o meu coração. Eu quero que me converta. E a gente sendo convertida, a gente tenha mais amor. O mais amor que a gente tem, a gente ainda vai ter mais um pouquinho. Bem mais um pouquinho de amor. Né? Porque aí o coração está transformado. Aí, né?
Eu vou ler um... Então, quando o cego Bartimeu, ele teve fé, foi curado, né? E ali seus pecados foram perdoados, ele passou a andar com Jesus. Mas quando Jesus fez a pergunta, o que queres que eu te faça? É igual um cidadão chegando em mim, Roberto, chegando no escritório, o que quer que eu faça pra você? Rapaz, me arruma aí 50 mil reais logo. Pronto. Então, Jesus, o que queres que eu te faça? Converta o meu coração, transforma a minha vida. Vamos manter essa reunião de família por mais tempo? Não para não, gente. Não deixa acontecer outra doença para ter reunião, não. Vamos manter ela. Isso é ótimo. Isso nos engrandece, nos transforma. Né? É muito bom. Mas é muito bom. Tem uns que falam alguma coisa, mas deixa tudo bem. O que queres que eu te faça? Transforma o meu coração. Eu vou terminar com um pedacinho de um poema aqui. Tem um poema assim: bem junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Se a teu peito eu busco a paz, pois o teu amor divinal me satisfaz. Não trago nada, mas ao Senhor só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, e lá no além conseguir aportar. Ó lá eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Quando meu pai faleceu, eu li esse poema e não trago nada, só esse meu coração pecador. Obrigado, Eduardo. Você ter ido lá no Zé Castilho, ter feito um apelo para ele, porque a única coisa que ele levou foi o coração pecador dele. Mas ele aceitou Jesus como seu Salvador. É isso que nossa família toda tem que fazer. É aceitar Jesus como nosso Salvador. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo. Muito obrigado, Senhor, pela esposa que me deste. Muito obrigado, Senhor, pela sogra que eu tenho. Muito obrigado, Senhor, pela minha mãe, meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelo Eduardo, pela tia Zete, pelo Silvio, pela sua esposa, tia Zé, tia Iracema, tia Madalena. Muito obrigado, Senhor. Tia Leide,